Para entender o homem que encarou leões sem tremer, precisamos primeiro entender o fogo que o forjou. Estamos no ano 605 a.C. O mundo está em chamas. O Império Babilônico, liderado pelo jovem e implacável Nabucodonosor, marchou sobre Judá. Jerusalém, a cidade santa, viu seus muros caírem e seu templo ser saqueado. Entre os milhares de cativos arrastados por quilômetros de deserto, estava um jovem de linhagem real chamado Daniel. Ele não era um soldado de espada, mas um mestre da mente. Ele foi arrancado de sua casa, teve seu nome trocado para Beltesazar e foi forçado a servir no palácio de seus próprios opressores. Imagine o choque: sair da austeridade de Israel para entrar na metrópole mais luxuosa e pecaminosa da antiguidade. A Babilônia era um labirinto de ouro, jardins suspensos e deuses de pedra que exigiam sangue. Daniel sobreviveu. Ele viu Nabucodonosor enlouquecer, viu o Império Babilônico cair em uma única noite de bebedeira sobre o rei Belsazar, e agora ele é um ancião. O mundo mudou. O ouro da Babilônia foi substituído pela prata dos medos e persas. Daniel tem cerca de 80 anos. Ele é um sobrevivente, um monumento vivo à integridade. E é aqui, no auge de sua carreira e no crepúsculo de sua vida, que sua maior batalha começa. O novo mestre do mundo é Dario, o Medo. Ele herdou um império vasto e ingovernável. Para colocar ordem no caos, Dario escolheu 120 sátrapas para governar as províncias, e sobre eles, 3 governadores. Daniel era um deles. Mas Daniel não era como os outros. Enquanto o Império Persa era movido por subornos, corrupção e jogos de poder, Daniel operava sob um espírito excelente. Ele era o relógio perfeito em um mecanismo quebrado. Dario percebeu isso. O rei planejava colocá-lo como o segundo homem mais poderoso da terra, acima de todos os nobres persas. A notícia correu pelos corredores do palácio como um veneno. 120 sátrapas e 2 governadores poderosos sentiram o gosto amargo da inveja. Eles eram nativos, guerreiros de linhagem persa. Daniel era um estrangeiro, um judeu, um escravo que subira demais. Precisamos derrubá-lo, eles sussurravam. Mas havia um problema. A vida de Daniel era um livro aberto. Eles vasculharam suas finanças, seus julgamentos, suas alianças. Nada. Não havia um escândalo, uma moeda desviada ou uma mentira. Daniel era perigosamente íntegro. Os inimigos de Daniel entenderam que a única fraqueza do profeta era, na verdade, sua maior força, sua lealdade incondicional ao Deus de Israel. Eles sabiam que ele nunca quebraria as leis de seu Deus por ordem de nenhum homem. Então, decidiram usar a maior fraqueza do rei Dario, a vaidade. Eles se apresentaram ao rei com uma proposta sedutora. Ó rei Dario, viva para sempre! Todos os líderes concordamos que, para unificar este reino diverso, devemos estabelecer um decreto real. Durante 30 dias, ninguém poderá fazer petição a nenhum deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. O plano era diabólico. Dario, lisonjeado pela ideia de ser tratado como o único mediador entre o divino e o humano por um mês, não percebeu a conspiração. Ele pegou o seu anel de sinete e pressionou a cera quente. Na lei dos medos e persas, uma vez que um decreto é assinado pelo rei, ele se torna irrevogável. Nem o próprio rei pode mudá-lo. O destino de Daniel estava selado antes mesmo de ele saber da reunião. Daniel soube que o documento fora assinado. Ele não era ingênuo. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Ele não buscou o rei para implorar por sua vida, nem tentou esconder sua fé nos porões da casa. Ele caminhou até sua residência. Subiu ao quarto superior. Lá, as janelas se abriam para o lado de Jerusalém, a cidade de seus pais, agora em ruínas, mas ainda o centro de sua esperança. 3 vezes ao dia, Daniel se ajoelhava. Ele orava e dava graças. Imagine a cena. Os espiões escondidos nos jardins,
entre as oliveiras, observando com sorrisos cruéis. Eles viram o ancião se ajoelhar, ouviram sua voz se elevando em oração ao Deus invisível. Daniel sabia que eles estavam lá. Cada palavra de sua oração era um desafio ao império mais poderoso da terra. Ele não estava apenas orando. Ele estava escolhendo seu lado na eternidade. O decreto dizia 30 dias, mas Daniel servia a um Deus que domina os séculos. Os conspiradores não perderam tempo. Eles invadiram a casa de Daniel, testemunhando o crime de joelhos. Com o triunfo brilhando nos olhos, correram para o palácio. Ó rei, tu não assinaste um edito proibindo orações a qualquer deus exceto a ti? Perguntaram com falsa preocupação. O rei confirmou. A coisa é verdadeira, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então eles lançaram o golpe. Daniel, aquele dos cativos de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do edito. 3 vezes ao dia ele faz sua petição. Dario sentiu o sangue fugir do rosto. Instantaneamente ele percebeu que fora usado. Daniel era seu melhor amigo, seu conselheiro mais leal. O rei passou o dia inteiro tentando encontrar uma brecha legal, uma saída técnica, qualquer coisa que pudesse salvar Daniel da sentença de morte. Mas os sátrapas eram implacáveis. Eles cercaram o rei ao pôr do sol. Lembra-te, ó rei, que é lei que nenhum decreto que o rei estabeleça se pode mudar. A lei que Dário usara para exaltar sua vaidade agora o forçava a matar o único homem que ele realmente amava. A ordem foi dada. Soldados persas, com suas armaduras de escamas de bronze, prenderam o ancião. Daniel foi levado até a boca de uma estrutura subterrânea. O cheiro de carne podre e o som de garras arranhando a pedra subiam do abismo. Lá embaixo, leões esfomeados esperavam. Leões que eram mantidos na fome proposital para que a execução fosse rápida e aterrorizante. O rei Dario, com os olhos marejados, aproximou-se de Daniel e sussurrou as palavras que nem ele mesmo sabia se acreditava. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Daniel foi lançado no buraco. Uma pedra imensa foi trazida e colocada sobre a boca da cova. O rei pressionou seu anel na cera sobre a pedra, selando a entrada. O silêncio da noite foi quebrado pelo rugido das feras lá embaixo. Daniel estava sozinho, sem armas, sem juventude, apenas ele e os predadores no escuro absoluto. Enquanto Daniel estava na cova, o palácio de Dario tornou-se uma prisão. O rei recusou a comida, recusou as concubinas, recusou os instrumentos de música. O sono fugiu dele como um pássaro assustado. Dario andava de um lado para o outro. Ele, o senhor do mundo, sentia-se a menor das criaturas. Ele percebeu que o poder humano é uma ilusão diante da morte e da integridade de um homem justo. Ele passou a noite imaginando os leões rasgando Daniel, o sangue nas pedras, o fim do seu amigo. Foi a noite mais longa da história da Pérsia. Enquanto isso, na cova, o tempo parecia ter parado. Daniel não estava gritando, ele não estava lutando. Havia uma paz naquele lugar que o palácio não conhecia. O que aconteceu dentro da cova desafia a lógica biológica. O texto bíblico diz que Deus enviou o seu anjo. Imagine uma figura de luz celestial descendo naquele abismo fétido. O anjo não matou os leões, ele simplesmente fechou a boca deles. As feras que deveriam atacar tornaram-se como animais domésticos. O rugido deu lugar ao silêncio. Daniel, o governador de 80 anos, talvez tenha descansado a cabeça majuba de um leão enquanto o anjo montava a guarda. Naquela noite, a cova dos leões foi o lugar mais seguro do mundo, pois a presença de Deus estava lá. Daniel provou que quando um homem se ajoelha diante de Deus, ele pode ficar de pé diante de qualquer leão. Ao romper da manhã, antes mesmo do sol iluminar as torres de Babilônia, o rei Dario correu para a cova. Ele estava desesperado. Com voz trêmula e aciosa, ele gritou pela abertura: Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-ia o caso que o teu Deus pudesse livrar-te dos leões? Houve um segundo de silêncio torturante. E então, vinda das profundezas da terra, uma voz calma e firme respondeu: Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Dario explodiu em alegria. Ele ordenou que tirassem Daniel imediatamente da cova. Quando Daniel saiu à luz do sol, o império inteiro parou. Eles examinaram o seu corpo. Não havia um arranhão. Nenhum sinal de dente ou garra. O texto é enfático. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A alegria de Dario rapidamente se transformou em uma justiça severa e terrível. Ele não esqueceu os homens que o haviam manipulado. Ele ordenou que os acusadores de Daniel, junto com suas famílias, fossem lançados na mesma cova. Desta vez, não houve anjo. O texto relata que os leões os despedaçaram antes mesmo que chegassem ao fundo da cova. A armadilha que eles criaram para Daniel tornou-se o túmulo de suas próprias linhagens. A inveja consome aquele que a carrega. Dário então escreveu um novo edito, mas desta vez não era para exaltar a si mesmo. Ele enviou mensageiros a todos os povos, nações e línguas. O decreto dizia que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Daniel, o escravo, que começou nas cinzas de Jerusalém, terminou mudando a lei da maior superpotência do mundo. Ele continuou a prosperar no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. A história de Daniel e os leões não é uma história sobre um homem que teve sorte. É sobre um homem que decidiu que sua conexão com o Eterno era mais importante do que sua sobrevivência física. Daniel nos ensina que o caráter é construído no secreto, antes da crise chegar. Ele não aprendeu a orar na cova, ele foi para a cova, porque já sabia orar. Séculos depois, as pedras de Babilônia voltaram ao pó, mas o exemplo de Daniel permanece. Ele nos lembra que nos momentos mais escuros da vida, quando os leões da injustiça, da doença ou do medo rugem ao nosso redor, existe uma paz que fecha bocas e uma luz que nunca se apaga.